Bom, meu povo, bom dia a todas, a todos e todes. O tema da nossa live de hoje, do nosso Café com Oluo, dessa quinta-feira, é a iniciação do Ixefá. Vocês sabem que nos últimos anos, as iniciações no culto de Ifá têm produzido muitas controvérsias, né? Muitos conflitos, muitas confusões. E isso é parte intrínseca de uma falta de entendimento sobre o Ifá e sobre as reais tradições da terra Iorubá, né? Então, há uma miscelânea de tradições que conflitua entre si e que, ao chegar na diáspora, ao chegar no Brasil, acaba sendo reproduzida de forma enviesada e nem sempre bem entendidas, né? Quando eu conheci o Ifá lá em 2002, né, foi quando eu conheci o Ifá, exatamente 23 anos atrás, existia uma prerrogativa no Ifá que era muito salutar. O Ifá existia duas mãos, a primeira mão de Ifá e a segunda mão de Ifá. A primeira mão de Ifá é o Ixefá e a segunda mão de Ifá é o Itefá. O Ifá em Cuba, o Ifá afro-cubano, segue essa prerrogativa ao pé da letra. Eles têm uma iniciação chamada de Aofacan, que é exatamente a primeira mão de Ifá, e tem uma segunda iniciação chamada de Itefá, que é a iniciação que leva, de certa forma, um homem à função, né, ao cargo, a se construir como um babalaô. Na verdade, rito nenhum constrói ninguém isso ou aquilo, né? O rito não é para fazer alguém babalaô. O rito não é para fazer alguém alaô. Né? Não é rito que torna uma pessoa babalaô. Não é um rito que torna uma pessoa alaô. Até porque em tempos antigos, para alguém se tornar um babalaô ou um alaô, ele deveria demonstrar erudição. Ele deveria demonstrar um conhecimento profundo acerca da tradição. Então, era o conhecimento demonstrado, era o conhecimento comprovado que levava alguém a ocupar essa função de babalaô. Nos últimos anos, sobretudo na diáspora brasileira, as pessoas têm cada vez mais entendido que essas iniciações, denominadas segunda mão, de Ifá, Itefá e Telodu, ela confecciona, ela elabora um babalaô. As pessoas saem dessas cerimônias dizendo que são babalaôs, né? E muitas das vezes fazendo procedimentos corriqueiros que elas mesmas não tiveram tempo de aprofundar nesse conhecimento. Elas mesmas não tiveram tempo de amadurecer esses conhecimentos. Um conhecimento ritualístico precisa ser amadurecido antes de ser colocado em prática. Se você não entende, se você não compreendeu o rito, se você não absorveu o rito, você vai transmiti-lo de forma muito autômata, de forma muito mecânica, de forma muito automática, e pode ser que você não conduza a experiência, porque o rito em si precisa conduzir a pessoa à experiência. Fazer um rito não é só reproduzir o rito. Eu vi fazendo o rito, o meu babalaô descreveu para mim o rito e eu estou reproduzindo o rito. Você vai cair numa mecanização, vai cair num autômato. E você pode não levar as pessoas a experimentar por excelência o rito em si. Então, passar por um rito, realizar um rito, antes de mais nada, experimentar o rito. Por que experimentar o rito? Porque o rito é a vivência do próprio mito, do próprio Itã. Todo rito tem uma literatura por trás. Todo rito tem uma oralidade por trás. Então o rito acaba sendo uma forma de reviver o Itã, de reviver a narrativa, de passar pelo corpo a própria narrativa. Veja bem, você não tem um corpo, não é verdade? Você é um corpo. Às vezes a gente entende de forma
errada isso, a nossa própria relação com o corpo, né? Ah, o meu corpo, não. Eu tenho um corpo, não. Você é por inteiro um corpo. E o rito precisa desse corpo que é você para experimentar o mistério, para poder experimentar o valor. Porque todo rito se dá no corpo que é você, não no corpo que você tem. A gente não tem um corpo, a gente é um corpo. Tudo isso que nós somos é um corpo, né? A matéria, o espírito e a alma. Tudo isso é um corpo que é nosso. Tá? Então a gente não tem um corpo onde tem roupa. Ah, eu tenho um corpo que eu moro nele. Não, você é um corpo por inteiro. Você por inteiro é um corpo. Então, essas controvérsias, elas se dão e elas se aglutinam de certa forma entre nós por causa de falta de entendimento. E aí, devido aos usos e os abusos das redes sociais, as pessoas catam uma coisa aqui, catam uma coisa ali, catam uma coisa acolá e elas já acham que entenderam. A gente não entende mistério pela internet, porque a gente catou uma informação aqui, catou uma informação ali, catou uma informação acolá. Primeiro a gente tem que viver o rito. Primeiro a gente tem que passar pelo rito. Primeiro a gente tem que experimentar o rito no nosso próprio corpo. A gente só pode dar o que a gente tem. A gente só pode oferecer o que a gente mesmo experimentou. Então eu não posso ofertar a uma pessoa o que eu não experimentei nesse corpo que sou. O corpo que sou é território, é arquipélago de experimentos. Nós estamos o tempo todo experimentando. Por que nós estamos o tempo todo experimentando? Porque uma iniciação ou uma ritualística, seja ela da mais simples à mais complexa, é uma experiência que se dá no corpo. É o corpo que se inscreve para essa experiência. Por isso que no afro-brasileiro a gente tem uma cultura de dizer que a pessoa foi fazer o santo, né? Fazer o santo é uma expressão para dizer que ela fez orixá, que ela está fazendo orixá. Essa expressão fazer é muito interessante. Por que fazer? Porque a iniciação, na verdade, ela é um fazimento. Como assim, Lu? Ela é um fazimento. O teu corpo, o corpo que é você, ele passa por um processo de construção outra. Essa construção outra é a presença da ifalidade ou da orixalidade em você. A experiência do rito iniciático é uma experiência de fazimento da orixalidade e da ifalidade. O que é a ifalidade e o que é a orixalidade? A ifalidade é o fazer Ifá em nós. Então, o rito iniciático imprime, inscreve nessa tessitura do corpo que eu sou, o Ifá em nós. A iniciação inscreve na tessitura do nosso corpo o orixá em nós. Por isso que o corpo é pintado, por isso que o corpo é banhado, por isso que o cabelo é raspado, por isso que vai marcações no seu corpo, por isso que vai desenhos no seu corpo, por isso que vai uma série de elementos no corpo para poder fazer o orixá no teu corpo. O orixá é feito no corpo, o orixá é produzido no corpo que é você. Nesse sentido, você pode entender que através da iniciação do Ifá e através da iniciação do orixá, você mesmo se torna Ifá, você mesma se torna orixá. Porque o orixá é feito no corpo, é uma feitura pela qual a gente passa, ele é confeccionado no nosso corpo. O corpo é produzido numa outra instância, o corpo é produzido numa outra dimensão. Aquele corpo antes da iniciação não vai existir mais depois da iniciação. O que vai existir depois da iniciação é um corpo feito, é um corpo produzido de outra maneira, é um corpo produzido na ifalidade, na iniciação do Ifá, e é um corpo produzido na orixalidade, na iniciação de orixá. Esse corpo que é produzido, ele é divinizado, ele adentra o mistério,
ele passa a habitar o mistério. Então esse corpo não é mais o mesmo, porque esse corpo foi metamorfoseado, ele foi transformado, ele passou literalmente por um processo de constituição outra, de gestação outra, ele foi gerido no Runcó, no quarto escuro do rito iniciático, ele foi gerido no Ibodo, ele foi gerido na floresta de Ifá. Essa instância, que é muito mais ôntica do que real, ela é lugar de produção ôntico, porque todos os ritos são feitos no corpo, mas a produção ela é ôntica. Isso quer dizer o quê? Que essa produção é interna. O corpo é o pergaminho onde isso se escreve, mas o efeito dessa inscrição ela é interna, ela é de dentro para fora, ela não é de fora para dentro. Embora ela aconteça fora, mas ela acontece fora para produzir dentro, ela acontece fora para gerar dentro, ela acontece fora para trazer à tona o que está dentro, porque é o que está dentro, é o que mora dentro que reside o mistério. O mistério reside dentro, o mistério habita aqui dentro, e ao passar pelos ritos de fora, ao passar pelos ritos que se inscreve fora, no próprio corpo que somos nós, esse mistério oculto, esse mistério secreto, que já habita dentro de nós, vem à tona, né? Ele ressurge, ele devém, né? O que é devém? Ele torna-se. Então ele torna-se Ifá, ele torna-se Orixá. A iniciação Ixefá, que é a primeira mão de Ifá, cuja palavra significa receber a força do Ifá, é uma iniciação fundamental para aqueles que querem iniciar a tua jornada dentro do culto de Ifá. Eu costumo dizer que o Ixefá é a porta de entrada para o conhecimento de Ifá. E como é um ritual de recepção da força e do poder do Ifá, ele requer toda uma disponibilidade do iniciado para não só passar pelos ritos que são muito complexos, mas também para dar continuidade a esse próprio rito. O Ifá diz o seguinte: depois da sua iniciação, Aô, continue se iniciando. Por quê? O que isso quer dizer? Depois da sua iniciação, continue iniciando. Você inicia no corpo, você faz a feitura no seu corpo, você torna-se Ifá, você torna-se Orixá, só que depois você tem como continuar aprimorando essa iniciação. Como é que a gente continua aprimorando essa iniciação? A gente continua aprimorando essa iniciação a priori, não aprendendo procedimentos de como fazer isso, como fazer aquilo. A gente continua aprimorando nossa iniciação, produzindo nós mesmos naquilo que a iniciação deixou em nós. No Ifá, a gente continua fazendo nossa iniciação praticando o Apelé, porque a iniciação no Ifá é uma iniciação para a sabedoria, é uma iniciação para o conhecimento. O culto de Ifá está totalmente devotado à sabedoria e ao conhecimento. Então a gente inicia no Ifá produzir uma sabedoria em nós, para nos tornarmos nós mesmos sábios. Então, a iniciação para o Orixá é para que a gente torne o Orixá para a comunidade. A iniciação para o Orixá de orixalidade para a própria comunidade. Ninguém inicia o Orixá para si mesmo. A iniciação de Ifá e a iniciação de Orixá é para a comunidade. É para você ser testemunho do Ifá e do Orixá na comunidade, porque você torna-se Ifá, você torna o Orixá. E a iniciação do Ixefá, ela é capaz de tornar-se, de fazer você tornar-se um Aofá, uma Yanifá, né? Uma pessoa, homem e mulher, que se ocupa dos ensinamentos do Ifá, que se ocupa da sabedoria do Ifá, que se ocupa de produzir Ifá no mundo. O Ixefá não é uma iniciação qualquer, como eles estão vendendo e produzindo no Brasil. Em ritos de 2 horas,
né? E ritos muito corriqueiros e muito banalizados, onde eles pegam números de quins, pegam algumas folhas, lava e ali faz um sacrifício em cima. Não, o Ixefá não é isso. Isso é bibofá. Isso é montar o Ifá para alguém. Isso é preparar o Ifá para alguém. O Ixefá não é isso, definitivamente não é. O Ixefá é uma iniciação. O Ixefá é um rito iniciático muito sério, porque ele é o primeiro rito e para algumas pessoas ele pode ser tão somente um único rito, porque ninguém é obrigado, não é obrigatório a pessoa ir para o Itefá e fazer Itefá e Telodum. As pessoas que vão para o Itefá e Telodum são geralmente pessoas que fizeram o seu Ixefá e o Odu do seu Ixefá recomendou que ela fizesse Itefá e Telodum. O seu Odu de Ixefá orientou que seria bom para ela fazer o Itefá e Telodum, que é a segunda mão do Ifá. Então, para algumas pessoas, a cerimônia, a iniciação do Ixefá será a única cerimônia dela de iniciação no Ifá. E essa cerimônia será salutar para a vida dela, será fundamental para a vida dela. O que a gente não pode esquecer, em hipótese alguma, que todo rito é iniciático. Quando a gente escuta por aí dizendo que que Ixefá não é iniciação, isso parte de um conhecimento errôneo ou de uma falta de conhecimento do que seja rito, do que seja iniciação. Toda vez que a gente adentra um caminho, todas as vezes que a gente inicia um caminho de aprendizado, a gente está iniciando. Então, se o Ixefá é a porta de entrada para você começar a estudar, começar a aprender Ifá, então o Ixefá é uma iniciação, você está iniciando. E é a primeira iniciação de Ifá, como eu já disse, porque trata-se da primeira mão de Ifá. O Ixefá é uma cerimônia que dura entre 3 e 4 dias. Na tradição que eu venho, na linhagem que eu sigo, no próprio rito de Ixefá que eu passei, ele durou exatamente 5 dias. O meu Ixefá durou 5 dias por questões muito pontuais, né? Era para ter durado somente 3 dias. Mas durou 5 dias, porque depois que o meu Odu foi sacado, no 3º dia, no Itadogum, esse Odu veio negativo, num Odu específico, Ogum Dalarim, e ali foi preciso fazer procedimentos que me fizeram ficar dentro do Ebé, dentro do templo, por mais 2 dias. Mas geralmente um Ixefá dura 3 dias. Pode durar 4, pode durar 5, pode durar 7 dias. A duração é o de menos, porque a duração em si não é regra. Eu só acho que durar menos de 3 já é complicado, porque eu penso que quem está iniciando precisa fazer rituais que são fundamentais para o iniciado, como por exemplo, Ebós, Ebori e o próprio rito do Ifá propriamente, que se conecta com essa junção de ritos, preparando a pessoa, preparando o indivíduo para portar essa energia no mundo que é Ifá. Então depende muito da necessidade, da demanda, da particularidade dessa situação toda, dessa dinâmica toda, dessa precisão toda que requer um percurso iniciático, né? Não só o percurso prático de fazer a iniciação em si, de produzir o Ifá, o orixá no corpo daquela pessoa, mas a continuidade, né? A manutenção disso, né? Porque a iniciação não acaba no último dia dela. A iniciação, ela continua nos nossos afazeres, na nossa cotidianidade, na nossa forma de viver. A gente precisa traduzir a nossa forma de viver, né? Não dá para poder passar por um rito iniciático e continuar vivendo da mesma forma que a gente vivia anteriormente. A iniciação, ela transforma a gente. A iniciação produz na gente um deslocamento para que a gente possa produzir a nossa vida de uma outra maneira. Muitas das vezes a pessoa passa por um rito iniciático e ela não se transforma. Muitas das vezes a pessoa passa por um rito iniciático e ela mesma não se permite a essa transformação. Então ela foi iniciada, mas ela continua do mesmo jeito, né? É porque a pessoa não está fazendo a manutenção.
É porque a pessoa não está recebendo um conhecimento, não está recebendo orientações, não está recebendo ensinamentos que ajudam ela a modificar o seu estado mental. Porque, na verdade, essa mudança mesmo em nós, gerada, iniciada na própria iniciação, ela é feita de uma alteração da nossa concepção, da nossa percepção, da nossa consciência, da nossa concepção do mundo. É a nossa maneira de pensar, a nossa existência, é a nossa maneira de pensar o mundo que modifica. A gente começa a ver a vida de uma outra maneira. E ao começar a ver a vida de uma outra maneira, a gente se comporta também de uma outra maneira. A gente produz uma postura, uma mentalidade, um comportamento diante da vida de uma outra maneira. É essa produção que a iniciação faz em nós. É essa produção que um rito gera, produz em nós. Por isso que Ifá diz, faça a sua iniciação e após iniciado, continue a sua iniciação. Ou seja, continue aprimorando o seu caráter, continue aprimorando a sua personalidade, continue aprimorando quem é você, se aproximando cada vez mais da sua real natureza. A gente passa pelo Chefá, a gente faz a Chefá para se reaproximar da nossa real natureza. Qual que é a nossa real natureza? A nossa real natureza é Orixá em nós. A nossa real natureza é Ifá em nós. A nossa natureza originária é que todos nós, homens e mulheres, somos descendentes de Orixá. Somos descendentes de uma ancestralidade que nos liga à eternidade das coisas. Compreender essa eternidade das coisas, ou a eternidade da própria existência, é compreender que nós somos deuses, que nós não somos escravos, que nós não precisamos ser refém de nada, que nós não precisamos ser subjugados. Quando a gente compreende que somos deuses e que a própria noção de Deus, na verdade, é Deus em nós, por isso que o Orixá transita em nosso corpo, por isso que o Orixá baila no nosso corpo, por isso que a gente pode devir o Orixá para a comunidade. Quando a gente tem essa compreensão de que Deus, na verdade, somos nós, porque somos continuidade, a gente sai de uma relação com o divino abstrata, de algo distante, e passa a comportar essa divindade, ou essa divindade em nós. Nós somos divinos, nós somos deuses. Por isso que a gente não pode, em hipótese alguma, permitir que a nossa vida seja produzida de uma forma qualquer. Enquanto a gente não toma essa consciência, a consciência dessa natureza divina em nós, essa consciência orixá em nós, essa consciência Ifá em nós, a gente fica refém de uma série de jogatinas, de uma série de guiriguetes que nos joga para lá, que nos joga para cá, como se fosse uma bolinha de gude. A iniciação, ela serve a um único propósito: descaracterizar a mentira, a inverdade sobre nós. A iniciação, ela serve a um único propósito: retirar de nós as escamas, as crostas que nos impedem de ver quem somos, de enxergar quem somos e de ser quem somos. A iniciação é para devolver a gente, é para nos colocar diante da nossa real natureza. É por isso que a gente faz iniciação em Ifá, para que a gente possa se aproximar da nossa real natureza. Ninguém faz iniciação para ter poder, a não ser o poder originário do seu próprio axé. Ninguém faz iniciação para ficar rico, ninguém faz iniciação para livrar da morte, ninguém faz iniciação porque está sendo atacado, ninguém faz iniciação para poder ser babalaú. A gente faz iniciação em Chefá e também em Itefá para nos reaproximar da nossa real natureza. O rito iniciático é uma experiência de transformação, de aproximação, de retorno à nossa originalidade, aquilo que nós somos desde sempre. Por isso que a concepção de Odu revelado, tanto no Chefá como no Itefá, ela serve de dispositivo, o Odu e suas narrativas, a sua metafísica, a sua condição ôntica,
serve de dispositivo para nos ajudar a entender quem de fato nós somos. Quando um Odu é impresso no Opon Ifá, na cerimônia do Itadogun, na cerimônia do Ishefá, revelando o nosso Odu de nascimento, revelando o Odu que regeu aquele dia que nasceu, o Odu que a gente veio colher do céu. Quando a gente descobre esse Odu, que é o nosso Odu de nascimento, a gente tem ali um parâmetro, a gente tem ali uma possibilidade de entender quem de fato nós somos. A revelação do Odu permite o Babalaô, o Maialaô, a conduzir o iniciado numa compreensão profunda da sua própria existência, porque no Odu de nascimento, sacado no Ikim, que foi preparado para o iniciado, é possível localizar as nuances, as minúcias dessa existência. E um Babalaô versado, um Babalaô erudito, um Babalaô que é Olodu e que tem conhecimento profundo de Odu, vai conseguir traduzir para você o que esse Odu que apareceu no seu Ishefá, o que esse Odu que apareceu no seu Itadogun está sinalizando, falando, revelando, comunicando acerca da sua vida. O Ishefá é uma cerimônia que permite com que a gente acesse esse Odu que a gente trouxe do céu, que a gente acessa esse Odu que tem acompanhado a nossa jornada de vida na Terra. O Ishefá serve de parâmetro para compreender essa natureza real da qual a gente é parte, do qual a gente é natureza própria, para que ao compreender essa natureza própria, a gente consiga produzir em nós a mudança que a gente tanto requer, a mudança que a gente tanto quer, a mudança que tanto vai nos favorecer. Uma iniciação serve exatamente para nos favorecer. Uma iniciação serve exatamente para produzir mudança em nós. Uma iniciação serve exatamente para nos reaproximar, para nos garantir que a gente se reaproxima daquilo que a gente de fato é. E ao se aproximar do que a gente de fato é, a gente consegue, sem sombra de dúvida, realizar. Porque no fundo, todos nós queremos realizar. Todos nós queremos realização. Então, a cerimônia do Ishefá é uma cerimônia de produção dessa natureza, dessa originalidade em nós. Por isso que é sacado um Odu, por isso que é sacado um nome, por isso que é sacado uma série de proibições, de ewós, de interditos, que vão ajudar você a dispersar tudo isso que não é você. Quando a gente abre mão disso ou daquilo que não tem nada a ver com a gente, né? Uma comida, uma forma de vestir, uma forma de comportar, uma forma de interagir. Quando a gente abre mão de coisas que não compõem, que não fazem parte da nossa natureza, a gente imprime, a gente produz essa natureza em nós. A gente consegue produzir a nossa própria natureza. A gente consegue deixar vir à tona a nossa própria natureza. É por isso que a gente abre mão de coisas. É por isso que a gente compreende que tem coisas que não faz bem a gente. Tem coisas que a gente não pode usufruir, porque aquilo pode nos distanciar de nós mesmos. A função do Eó, a função do interdito que é passado, que é dado nos ritos iniciáticos, sobretudo no Ishefá e no Itefá, onde são dados interditos que você deve praticar por toda a vida, tem a ver exatamente com isso. Abrir mão daquilo que distancia nós de nós mesmos. Lançar fora aquilo que não é compatível comigo, aquilo que não é compatível com a energia que habita em mim. Porque cada pessoa tem uma energia própria. Dizer que cada pessoa tem uma energia própria é o mesmo que dizer que cada pessoa tem natureza própria. Então, essa cerimônia de Ishefá, ela é toda elaborada, pelo menos como eu faço na minha família, como eu aprendi a fazer, porque foi a mesma cerimônia que eu passei, é a cerimônia que eu oferto aos meus iniciados. Até porque a gente não pode dar o que a gente não tem. Então, o que eu oferto para os meus iniciados é exatamente a experiência que eu mesmo passei.
O Ishefá que eu faço para os meus iniciados é igualzinho, é o mesmo Ishefá pelo qual eu passei. Tá? Não tem como inventar outra coisa, não tem como criar outra coisa, porque a gente só dá o que a gente tem. Né? Então, o Ishefá que todos os meus discípulos fizeram é o mesmo Ishefá que foi feito para mim. Né? Esse Ishefá, ele consiste em conceder à pessoa um percurso, uma compreensão do seu percurso e elementos que vão no corpo dela, que vão na vida dela, para ajudá-la a ir ao encontro, para ajudá-la a percorrer esse percurso que leva ela ao encontro da sua real natureza, da sua condição profunda de existir, da sua condição profunda de existência. Eu acredito que o rito do Ishefá, ele se propõe exatamente a isso. Eu acredito que o rito de Ishefá, ele está disponível exatamente nesse sentido para reivindicar a nossa real natureza. E assim, reivindicando nossa real natureza, aproximando a nossa real natureza, tornando a nossa real natureza, a gente pode compreender compromissos mais profundos que a gente tem aqui no Aie. E é para isso que a próxima cerimônia, que eu não vou falar hoje, vou falar em outro momento, o Itefá, serve para que, se eu tenho um compromisso mais profundo, mais genuíno, sobretudo com o Ifá neste mundo, a cerimônia do Itefá vai ser importante para mim, para me preparar, para preparar este corpo que sou, para agir, para proceder, para me comportar desta maneira. Mas o Ishefá é o caminho iniciático do Ifá. É a principal cerimônia do Ifá. Não é o Itefá a principal cerimônia do Ifá. Alguns vão discordar de mim. Alguns vão dizer que o Itefá é a principal cerimônia do Ifá. Eu não acredito. Eu não acho. Para mim, a principal cerimônia do Ifá é o Ishefá. Por que ela é a principal cerimônia? Porque ela é a cerimônia que produz o Ifá na pessoa. Ela é a cerimônia inicial que concede o Ifá a uma pessoa. Do meu ponto de vista, embora isso foi quebrado, mas antigamente não era assim, a pessoa que vai para o Itefá tem que passar pelo Ishefá. Né? Hoje em dia, eles cortaram isso, né? A modernidade desbancou isso, né? Mas antigamente você não passava por um rito de Tefá e Tolodu sem antes ter feito Ishefá. Na minha linhagem, na minha família, tal como eu pratico o Ifá, ainda continua usufruindo e vivendo essa prerrogativa. A condição para a pessoa ir para o Itefá é viver, é passar pelo Ishefá e ali encontrar um Odu que considere, que oriente ela a ir para o Itefá. Sem orientação, chegar de paraquedas no Itefá, eu acho complicado e a pessoa pode levar um susto tremendo, porque a energia, a força que é recebida, que é dispersada no Itefá e Tolodu, ela é muito mais complexa. Se você coloca essa força numa pessoa que não foi preparada, que não foi construída para comportá-la, você pode criar ali um monte de situações que vai dar muito mal. Então o Ishefá, que é receber a força do Ifá, ele é salutar para um começo, para uma jornada que começa, para uma jornada que inicia. É importante essa pedagogia, é importante esse didático. Comece com menos, menos é mais. Não adianta eu começar por cima se você não experimentou embaixo. Então, o Ishefá é pisar devagar, chegar devagar, sentir devagar, recepcionar essa força que é Ifá vagarosamente. E se tiver caminho para um Tefá, a pessoa vai para o Tefá e recebe essa carga mais forte de força, de energia, de axé, que é a cerimônia do Itefá e Tolodu. Então, não entram nessa lógica de que você pode atenuar o percurso porque você vai gastar menos fazendo uma iniciação só, então você faça direto o Itefá, é furada, você vai se complicar, porque você vai fazer uma cerimônia do qual você é cru, você não sabe nada, e você vai voltar com aquela força sem saber lidar com ela.
esses babalaô, na sua maioria, não vão te dar assessoria, não vão te dar suporte, vão te deixar na mão, porque é assim que eles fazem geralmente. Existem relatos de pessoas que passaram por essas cerimônias complicadas, como é o Iterfá e o Olodu, e depois não tiveram suporte nenhum, ficaram na mão e ficaram sem saber o que fazer. E essa energia costuma mexer com as pessoas e ela não tem controle sobre essa energia, ela não sabe lidar com essa energia, ela não sabe como conduzir essa energia. Tudo isso porque foi despreparada, passou por um rito que ela não teve tempo de maturação, que ela não teve tempo de compreender. Então o Ixefá é salutar nesse sentido, porque te dá tempo de maturação, te dá tempo de compreender, e você pode ir absorvendo essa energia mais vagarosamente, mais lentamente, ao ponto de você se construir na inteireza que essa cerimônia, que é o Ixefá, requer, né? Ali Ifá te prepara para sua jornada de vida, independente de você ter que ir para o Iterfá e o Olodu, o Ixefá te prepara, ele te coloca novamente no seu caminho, ele te coloca novamente no seu trilho, e ao te devolver para o seu caminho original, você tem como companheiro Orumilá, Ifá e Exu, e o seu Ori, que vão te conduzindo na senda que você nunca deveria ter abandonado. Reencontrar o nosso caminho de casa, né? Ser devolvido pelo nosso caminho, para o nosso caminho, para o caminho que nos conduz à nossa realização. Muitas das vezes, a pessoa não está nem fazendo aquilo que ela deveria fazer. Muitas das vezes, a pessoa está envolvida com coisas que ela nem deveria estar. E ela faz Ixefá, ela tem uma compreensão profunda de que o caminho que ela deve percorrer é outro. E aí ela recobra a tua consciência e percebe que ela ainda tem tempo, que ela ainda tem a oportunidade de ser devolvida, de fazer o caminho que de fato ela precisa fazer. Então o Ixefá é essa cerimônia muito rica, muito valiosa, que produz esse percurso na nossa vida, que possibilita que a gente retome a nossa caminhada real, né? Que retome a nossa caminhada aquela caminhada que nós mesmos escolhemos, né? Porque vocês sabem muito bem que a gente escolhe o nosso caminho na Terra. Ele não é imposto, né? A gente dita esse caminho. A gente fala diante de Olodumare o que a gente quer fazer aqui, como é que a gente quer viver aqui, com o que a gente vai envolver aqui. A gente dita isso para ele. E aí, quando a gente nasce, a gente esquece. A gente passa por um esquecimento. E sobretudo depois de adulto, quando te distancia por vários fatores de nós mesmos, a gente vai abandonando isso que a gente ditou no céu de Olodumare. Quando a gente não distancia de nós mesmos, e a gente tem uma vida bem equilibrada, bem saudável, a gente tende, né, a reproduzir essa escolha de forma natural e sem lembrar dela. O próprio corpo que somos nós se encarrega de produzir, a partir da memória que há nele, né? A sua cognição tem memória, o seu corpo tem memória, memórias que você nem consegue acessar de forma tão fácil, e essa memória ativada de forma salutar consegue fazer você imprimir a sua própria escolha. Você pode ver que tem muita gente que não conhece Fá, que não fez iniciação de Fá nenhuma, mas ela está profundamente realizada na vida. Ela está fazendo aquilo que ela gosta, ela está fazendo aquilo que ela acredita que nasceu para fazer, e ela está se realizando naquilo. Então nem todo mundo precisa iniciar em Fá, porque tem pessoas que vão descobrir essa memória da sua escolha no seu próprio corpo. Tem pessoas que vão descobrir isso vivendo profundamente. E às vezes o corpo dela está tão conectado com o universo que ela traduz isso no automático, sem racionalizar, sem planejar. A vida dela está tão fluindo que ela automaticamente está traduzindo aquilo que ela escolheu. Não é racionalização, não são racionalidades, não é uma lembrança racional do que você pediu para o Olodumare que vai fazer você recobrar essa consciência. Lembre-se, essa consciência já está recobrada em você. Você já é essa consciência porque você é eternamente consciência. Então, o que aconteceu lá no salão de Olodumare já está impresso em você. Já está em você. Você que esqueceu por vários fatores. Você que se desviou por vários fatores. Mas você já é essa consciência. Você já é esse conhecimento.
Isso já está em você, isso já mora em você, isso já está impregnado de você, você só tem que despertar. E a iniciação do Shofar é um despertar. A iniciação do Shofar se encarrega de acordar essa consciência, de trazer essa consciência à tona, de produzir novamente a força dessa consciência. Porque essa consciência originária, ela tem uma força. E é essa força que te impulsiona, é essa força que te conduz, é essa força que te leva, é essa força que faz com que você realiza a tua escolha. Mas não, você não pode esquecer. Essa consciência não vai ser adquirida. Eu vou adquirir essa consciência. Não. Essa consciência já é você. Essa consciência já é você porque ela é presença. Essa consciência é presença e é presente. Só que a gente esquece dela. A gente distancia dela. A gente adormece diante dela. É esse adoecimento, é esse esquecimento que faz com que a gente meta os pés pelas mãos e acaba assumindo compromissos na vida que não tem nada a ver com a gente. Acaba fazendo coisas na vida que não tem nada a ver com a gente. E a gente perde um tempo longo, a gente perde tempo. Quando a gente dá conta, a gente já está com 40 anos, 50 anos, 60 anos, 60 anos, e a gente perdeu um tempo imenso vivendo coisas dos outros, vivendo para os outros, fazendo para os outros, fazendo para agradar os outros, correspondendo às expectativas dos outros, né? Muito cuidado em corresponder às expectativas dos outros. Muito cuidado em viver a vida dos outros. Muito cuidado em abrir mão da sua vida para viver a vida dos outros. Muito cuidado com tudo isso, né? Alguém que está vivendo a vida dos outros não está vivendo a própria vida. Alguém que esqueceu de si está lembrando do outro. E ao lembrar do outro, mantém-se esquecido. Não é que a gente não tem que ajudar os outros, não é que a gente não tem que ter um mínimo de altruísmo, não é que a gente não tem que ter um mínimo de alteridade. Não estou dizendo isso, não estou dizendo para a gente ser egoísta, não estou dizendo para a gente ser uma pessoa sem alteridade, sem altruísmo. Eu estou dizendo que para você poder ajudar alguém, para você poder fazer a diferença na vida de alguém, você precisa começar a fazer a diferença na sua vida. Para você mudar a vida de alguém, ou melhor, para você tentar ajudar alguém a mudar a sua própria vida, você tem que ter experimentado a mudança em você. Não adianta você querer salvar o outro de qualquer situação que ele esteja, se a salvação que você precisa, você não tem. Se a mudança que você precisa, você não tem. Se a transformação que você deseja, você mesmo não tem. É dois cegos se conduzindo, vão cair dentro de um buraco. Então chega um momento que você precisa se voltar para você. Chega um momento que você precisa de olhar para você e fazer a transformação em você. E aí, essa transformação feita em você, produzida em você, após essa jornada de produzir você mesmo, você vai ter condição de conduzir outras pessoas, de transformar outras pessoas, ou de contribuir com a transformação da vida de outras pessoas. A gente inicia no IFA com essa finalidade. Ninguém inicia no IFA porque quer ficar rico. Ninguém inicia no IFA porque não quer morrer. Ninguém inicia no IFA porque está doente. A gente inicia no IFA para recobrar, para despertar, para retomar a nossa consciência originária, para retomar a consciência das escolhas que a gente fez no céu diante de Lodumare. Ao retomar, ao recobrar essa consciência, a gente pode, enfim, ver de forma muito clara, com nossos próprios olhos, com os olhos da nossa cognição, que escolha é essa que a gente fez e que a gente não está vivendo. Ou em que parte dessa escolha eu estou vivendo e em que parte eu não estou vivendo. Ou ainda, por que eu não estou vivendo aquilo que eu mesmo escolhi. É essa consciência que a cerimônia, que a iniciação do Ishefá
que se coloca a caminho nessa jornada. Muita gente se decepciona porque ela está esperando, ela está com uma expectativa da iniciação que não é real. Muita gente acredita que iniciar no IFA vai fazer ela rica, que iniciar no IFA vai fazer ela ter a beleza que ela não tem, que iniciar no IFA vai fazer ela ter o amor que ela não tem, que iniciar no IFA vai fazer ela ter o dinheiro que ela não tem, que iniciar no IFA vai fazer ela ter a casa que ela não tem. Veja bem, a boa sorte está disponível para todas as pessoas. E Orumilá é a boa sorte. Tem um oriki que diz: você quer uma esposa? Peça para Orumilá. Você quer dinheiro? Peça para Orumilá. Você quer saúde? Peça para Orumilá. Você quer dinheiro? Peça para Orumilá. Sim, você pode pedir tudo para Orumilá. Mas você está pronto para as consequências e para os desafios de tudo isso que você pede? Às vezes, você está pedindo dinheiro, mas você não está produzindo dinheiro. Às vezes, você está pedindo amor, mas você não está produzindo amor. Às vezes, você está pedindo fama, sucesso, mas você não está produzindo isso. Como assim, Olu? Não adianta você pedir uma coisa se você não produz ela dentro de você. A produção disso que você pede começa dentro de você. Você está preparado para aquilo que você está pedindo? Você está pronto para aquilo que você deseja? Às vezes nós não estamos prontos para aquilo que a gente deseja. E se a gente não está pronto para aquilo que a gente deseja, aquilo não vem para nós. Porque a energia, ela precisa de encontrar confluência. Não adianta você querer uma coisa se isso que você está pedindo, se essa coisa que você quer não encontra confluência dentro de você. Porque quando você pede para o universo, quando você pede para o Ifá, que é pedir para a energia que habita todo esse cosmos, quando você pede, isso ressoa. Quando você pede, isso reverbera. Ao reverberar, isso tem que voltar. Sabe quando você grita numa caverna? Oh, e aquilo retorna para você? Então, quando você fala para o universo, quando você fala para Ifá, isso reverbera. No que isso reverbera, isso faz eco. E ao fazer eco, isso volta para você. Aquilo que você está pedindo precisa encontrar morada dentro de você. E às vezes, a morada dentro de você não está disponível para aquilo que você está pedindo. Muitas das vezes, a morada dentro de você não está nem preparada para isso que você está pedindo. Então, quando o eco volta para poder abrigar você, para poder ressoar no teu corpo por inteiro, não encontra abrigo. E quando não encontra abrigo, esse eco fica perambulando, fica indo e vindo em torno de você até ele conseguir entrar. Enquanto ele não conseguir entrar, ele não vai produzir, ele não vai gerar o efeito do desejado. Então, às vezes a pessoa faz compromissos com o orixá, às vezes a pessoa tem até um caminho para poder ganhar dinheiro, mas ela não ganha dinheiro em hipótese alguma, o caminho se mantém fechado, mesmo ela fazendo ebó, mesmo ela tirando negativo, porque o corpo dela não consegue participar dessa dinâmica, desse movimento, desse fluxo. O fluxo é uma mão dupla, não é só o meu desejo, não basta só o meu querer, ele tem que confluir, ele tem que coparticipar. Eu peço, eu reverbero, e isso encharca o universo, e isso volta para mim, me habitando, produzindo a graça, produzindo o meu pedido, produzindo a minha solicitação. Se essa dinâmica, ondular, ela não for gerada, se essa dinâmica ondular, ela não estiver acontecendo, ela não estiver se produzindo nessa confluência, não adianta você pedir que a coisa não vai acontecer. E você vai entrar num processo obsessivo, você vai entrar num processo paranoico, ao ponto de desacreditar, de descredibilizar o próprio Ifá, né? Tá vendo? Eu dou tudo pro Ifá, eu pago as minhas obrigações, eu fui lá, fiz o meu Odum, fiz o meu ebó, coloquei magia no meu corpo e não está acontecendo nada. Eu costumo dizer, de tudo que é feito, de todo o trabalho que é produzido, 50% é do Ifá,
35% é da pessoa e 15% somente é do babalaô, é de responsabilidade do babalaô. Por que a menor parte é de responsabilidade do babalaô? Porque se o babalaô for um homem versado, um homem decente, um homem que leva a tradição seriamente, ele só tem que fazer o que Fá mandar. Então, ao fazer o que Fá mandou, o que Fá orientou, o que Fá determinou, você fez, ponto. Mas aí agora entra um movimento que é fundamental. O movimento da pessoa, de como ela se comporta diante daquilo que está sendo sancionado para ela, e também do próprio Ifá, que verifica essa sanção, que verifica como a pessoa corresponde ao que ela está pedindo, que é exatamente esse movimento de confluência que eu estou insistindo em dizer para você, que eu falo, eu peço, eu reverbero o meu pedido no universo, esse pedido ocupa através de onda sonora o universo por inteiro, ele precisa de conectar com essa energia do universo, com o axé do universo, né? Confluir e voltar para dentro de mim. Eu preciso de encontrar retorno, eu preciso de voltar de novo. Então eu jogo para o universo e o universo manda de volta. Quando o universo manda de volta, ele precisa de encontrar morada, ele precisa ressoar aqui dentro. Se quando o universo mandar de volta, esse corpo está fechado, está sem disponibilidade para fazer ressoar, para fazer fluir, esse corpo está impregnado de ódio, de rancor, está fechado, está aprisionado, está com a cabeça ocupada, está ficcionado, está angustiado, está ansioso, está desconfiado, está com falta de serenidade, isso que o universo mandou de volta não vai entrar. Porque essa energia não consegue abrigo, não consegue penetração num território, num continente que não está disponível para ela. Então, quando você joga para o universo a coisa, deixa o teu corpo relaxado, deixa o seu corpo em paz, deixa o seu corpo recepcionado. Se o universo vai mandar de volta amanhã, depois da manhã, daqui a um mês, daqui a 5 meses, daqui a um ano, você não tem que preocupar, você só tem que estar disponível, você só tem que recepcionar, porque na hora que o universo mandar de volta, o teu corpo esteja receptivo para receber essa graça, para receber esse poder, para receber esse axé. Às vezes a pessoa faz um ebó, faz um procedimento, ela entra numa fissura, numa ansiedade, e essa própria fissura, essa própria ansiedade assassina, diríamos assim, esse processo de fluxo energético. Então ela não consegue pegar, ela não consegue acessar, ela não consegue absorver. E aí o Oluo está lá explicando, a pessoa não entende. Sabe por que ela não entende? Ela não entende nem vai entender, porque o entendimento não vai passar pelo racional. O entendimento não é racional, o entendimento não é cognitivo. O entendimento nesse aspecto aqui, ele é corporal, ele é sensitivo, ele é experimental. Se você não descer para o corpo, você não vai entender. Se você ficar na mente, ficar aqui abstraindo, filosofando, delirando, você não vai entender uma coisa que é energia. Então, a energia não consegue ser capturada pela razão. A energia tem que ser manifesta no corpo. Então, esse entendimento ele é corporal. O que é o entendimento corporal? O entendimento corporal é quando eu coloco o meu corpo por inteiro para absorver essa energia, esse conhecimento que vem através de energia, essa graça que vem através de energia, esse poder que vem através de energia. E para o corpo absorver esse conhecimento, para o corpo compreender esse conhecimento, o corpo tem que estar relaxado, o corpo tem que estar profundamente tranquilo, profundamente em paz. Esse corpo não pode estar ansioso, esse corpo não pode estar perturbado, esse corpo não pode estar duvidando daquilo mesmo que ele pediu. Então, esse corpo tem que estar receptivo, tem que estar disponível. Por quê? Repito, eu jogo para o universo o meu pedido, o universo faz uma leitura disso e ele manda de volta para ver se o meu corpo consegue absorver a energia do solicitado, a energia do que foi pedido. Muitas das vezes o corpo não absorve, muitas das vezes o corpo rejeita, e aí
a pessoa entra em colapso, né? Ela entra em paranoia, porque ela dedicou, ela está fazendo tudo e o Ifá não está respondendo para ela. Se você fez uma iniciação decente, se você passou pelo Ixefá, você já está recepcionado, você já está com a disponibilidade. Você só precisa canalizar isso e não deixar com que as vicissitudes do mundo moderno, que as vicissitudes da sua rotina atrapalhem a construção dessa recepção, daquilo que você precisa, daquilo que você necessita, porque você vai dizer ao universo, o universo vai mandar de volta para você. Isso é o próprio efeito da onda. A coisa está indo e vindo, né? É uma mão dupla, né? Não tem como a coisa ser só assim. A coisa, ela vai e volta, ela vai e volta, ela vai e volta, né? Só que quando ela volta, ela precisa ser recepcionada, ela precisa achar um território, achar um espaço, achar um continente, achar um corpo que acolha, que recepciona ela, para que nessa recepção a coisa se dê e a graça, o mistério, o axé aconteça para você. Eu sei que é complexo, mas a coisa precisa de extravasar, né? Ela precisa de habitar o corpo inteiro, o corpo que é você. E lembre-se, não está aqui, está no coração. A força que você tanto deseja não mora na sua mente, ela mora no seu coração. É o coração, o reservatório de todo o nosso potencial. É o coração onde a alma reside. É o coração onde está presente a centelha divina. Então, a força da recepção não tem que estar na cabeça, racionalizando, fazendo elucubrações, colocando dúvida, maluquice, paranoia. Não. A mente mente. A força, a recepção deve acontecer no coração. Quando o universo mandar de volta, é o teu coração que precisa de pegar e não a sua mente. É o seu coração que manda e é o seu coração que recebe. É o coração que manda, é o coração que recebe. Quando você emitir isso para o universo, não deixa sair de forma racional. Não é a cabeça, é a mente. Não é a cognição, é a mente. Não é a cognição, é o coração, né? Não é a racionalização, é o coração. Você vai produzir um percepto, a imagem do percepto vai vir na tua cognição, mas a força disso está saindo do coração e não num estado racional mental qualquer. Há como conectar, existem maneiras de conectar o coração com a mente. É quando você conecta o coração com a mente que essa força ela vai. E quando ela voltar, esse mesmo coração e mente conectado, quem vai recebê-la? Se coração e mente não estão conectados, não tem como você receber essa força. Não tem como você produzir, diríamos assim, esse mistério, essa graça, esse poder que é o axé na sua vida, que vai permitir com que você adquira, obtenha aquilo que você precisa, que está inclusive conforme o teu destino, conforme o teu ipim, conforme o teu cadará. Corresponder ao nosso ipim é a maneira mais salutar da gente praticar o Ifá no mundo de hoje. E uma das maneiras de conduzir tudo isso é também praticando o Apelé, que é a busca pelo bem viver, a busca por um comportamento saudável no mundo, na relação consigo mesmo, na relação com os seus e na relação com os outros. Ixefá é coisa séria. Ixefá serve para nos ajudar a aprimorar o nosso caráter, aprimorar a nossa personalidade, aprimorar o nosso comportamento e nos tornar pessoas melhores. A gente faz Ixefá para reencontrar, para retomar a nossa garantia de existir nesse mundo conforme a nossa própria escolha, conforme o nosso próprio desejo, sendo quem de fato nós somos. Para de ser o que os outros querem que você seja. Abra mão do que papai e mamãe inventou para você. Comece hoje mesmo a procurar você. Comece hoje mesmo a ir ao encontro de você.
Comece hoje mesmo a escolher estar com você. Comece hoje mesmo a escolher ser você. Essa é a minha orientação para você. Essa é a minha palavra para você do dia de hoje. O Ishefá é essa cerimônia rica, poderosa, que qualquer pessoa pode fazer, porque qualquer pessoa pode ter Ifá e encontrar com a sua verdade suprema e encontrar com a sua natureza originária. O Ishefá se serve a este propósito. Todo o culto de Ifá, toda a tradição de Ifá é uma tradição para aprimorar o seu conhecimento, para aprimorar a tua sabedoria e para ajudar você a habitar este mundo de forma consciente, de forma profunda, de forma plena e de forma realizadora. Qualquer coisa fora disso não tem nada a ver com Ifá, não tem nada a ver com Ishefá. Repito em caixas altas, o Ishefá serve para ajudar você a tornar você mesmo. O Ishefá serve para ajudar você a adquirir um conhecimento poderoso que conduz você à tua real natureza, que conduz você à verdade sobre si. Isso é o culto de Ifá, isso é o que produz essa tecnologia cerimonial, essa tecnologia iniciática que é a cerimônia do Ishefá. Um abraço, uma boa quinta-feira para vocês, que Ifá nos abençoe e que a gente possa cada vez mais nos aproximar de nós mesmos, nos aproximar da nossa autêntica verdade, da nossa autêntica natureza. Abraço e até amanhã.